Sejam todos bem-vindos nesse canal, tudo bom? Fernanda Vidigal, Gil, aí do lado, Gil Moura, dois tarotistas e dois bastante ligados à música e aos filmes, né? Às películas. É uma delícia estar apaixonado por alguma coisa, né? É tudo de bom, né? Esse é um sentimento que a gente super combina um pouco com a minha querida, né, arcano de hoje, né, uma querida figura, e ao mesmo tempo uma figura controvertida. Nós vamos conversar de um arcano importante hoje, o segundo, na verdade, numerado, né, o terceiro, às vezes, para quem olha sem o número na frente, mas ela carrega, então, o número 2. Então, hoje a gente traz a conversa para a sacerdotisa, nesse arcano tão singelo, tão aparentemente lânguido, suave, delicado, silencioso. Cabe muita história, cabe muita conversa. Então, para começar aqui, você quer conversar um pouco dessa grande figura? Sim. Sacerdotisa, quando ela aparece no tarô, às vezes até é como se o consulente recebesse um recado: olha, esse assunto que você quer saber não é o momento. Ela fala de fechar essa conversa. Mas para quem insiste, né, o consulente quer saber, ela fala de você usar a sua intuição, ela fala de você ter cuidado com o que você, às vezes, com o que você quer, porque pode acontecer. Então, cabe muita reflexão nessa carta da nossa sacerdotisa. Ela fala que de sonhos, ela tem uma conexão com a lua, com a ilusão, né? A personificação dela é Perséfone no tarô mitológico, que é o submundo, que é entrar no profundo, né? Então, ali cabem muitos mistérios, muitos segredos a serem descobertos. Às vezes ela fala que algo vai ser revelado para você. Então, é de uma profundidade essa figura do tarô, é de uma beleza e de um aprendizado também, porque ela é o feminino que mostra um lado do oculto, que mostra um lado da verdade, a verdade mesmo, nua e crua, né? Então, é uma carta belíssima, cheia de significados, e aí, juntamente com as outras cartas que vão vir, o tarólogo vai entender qual é o papel da sacerdotisa na leitura e ajudar o consulente. Seriam algumas coisas que eu gostaria de falar dessa carta, né, tão forte, né, a sacerdotisa. Isso, a sacerdotisa traz nela uma coisa que você colocou, que eu considero o principal, né? Da mesma forma que no mago você tem o princípio do masculino, né, o princípio daquilo que é o start da vida, na sacerdotisa a gente tem o princípio do feminino. É como se a gente tivesse o raio e aqui a gente tivesse a luz, é como se um tivesse realmente uma grande força alquímica e aqui tem todos os segredos, né? Tem todos os mistérios, tem todas as fórmulas, tem tudo aquilo que nem sempre é dito, para não dizer que normalmente não. Então, quando a gente trouxe aqui a família Addams com a Angélica Houston, num primeiro momento, né, ela não dava nem para trazer a velha família, então a gente traz a nova, aquilo que a gente tem como imagens, né, que são as imagens um pouco até que eu guardo na minha infância, mas é a própria figura de grande silêncio, de grande força, de grande presença, que muitas vezes o feminino, né, se colocou, ou se coloca como tal, e aí a música, né, não poderia deixar de ser uma música bem lembrada para todas as quase vilãs, as figuras assim que a gente não entende do cinema. Eu pensei muito em alguns filmes da Dietrich, tem uns filmes antigos, né, que combinam muito com as femmes fatales e com as figuras que são lânguidas, fatais ou misteriosas e silenciosas, iluminadas com essa luz branca lunar, mas que a gente não sabe exatamente o tudo que trazem, né? É quase revelado.
E aí, menina, veneno vai rolar, Richie? Bom, com o hit Bora ela é lá. menos assim. Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Eu ouço passos na escada, vejo a porta abrir. O abajur cor de carne, o lençol azul, cortinas de seda e o seu corpo nu. Menina veneno, o mundo é pequeno demais para nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você. Yeah, yeah, yeah. E aí me diz quem não namorou com isso, pelo menos a nossa geração, não é não? Essa era uma música que tocava demais da conta, muito boa. Queria comentar da mãozinha, que era assim, que era chamado The Things, né, a coisa. E eu não trouxe aqui um seriado antigo, bem antigo, só vai lembrar quem é antigo, que é do Herman Monstro, da Lili do vovô, que também era uma família assim parecida, e essa Lili também era uma espécie de uma sacerdotisa, mas era muito divertido, o vovô era muito divertido, nos trouxeram muitas alegrias, e Angélica Houston é a figura, né, da sacerdotisa. Ela ficou bem nesse papel, né? Ela casou com o papel, uma coisa impressionante. E né, a mãozinha é uma coisa sempre falada como muito importante. Era parte da família, né? Então, adorei esse pedacinho aqui, que não precisa nem de legenda, não é? Ficou lindo isso, hein? Eles colocavam uma luz, né, nos olhos dela, que é justamente esse mistério que a sacerdotisa traz, né, que é uma coisa forte. Eu me lembro de uma cena emblemática dela, em que ela coloca rosas dentro de um jarro e ela corta os cabos, ela joga fora os botões e só fica no vaso os caules. Então, isso é uma coisa que marca a sacerdotisa, né? A beleza está onde você não vê. Estava no talo e não na rosa em si. E aí a gente vai entrar agora, né, numa outra figura também lindíssima, quase um totem, né, que é Galadriel, do Senhor dos Anéis, uma feiticeira, né, uma figura encantada, muito bonita. E, claro, a gente não podia deixar de trazer, né, essa figura linda, que sentada nesse lugar aqui, né, uma figura maravilhosa da Rita Lee, trazendo, então, todo o seu trabalho numa música que sempre vai estar marcando várias novelas, programas, que foi A Erva Venenosa, da Rita Lee. E aí, como é que nós vamos cantar isso aqui, hein? Você vai encarnar agora a Rita Lee. Eu vou encarnar a Rita Lee. Ai, então, esse começo aqui o que eu guardei, né? Principalmente, mesmo treinando, de longe é formosa, é toda recalcada, alegria alheia incomoda. É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel, well. De longe não é feia, tem voz de uma sereia, cuidado, não a toque, ela é má, pode até te dar um choque. Então, o importante era, para mim, na época, cantar venenosa, erva venenosa, é pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel, well. Então, assim, parece uma bruxa, né, um anjo mau, parece uma figura toda negativa, né, toda recalcada, mas ela tem alguma coisa que a faz ser bastante diferente disso tudo. Inclusive, Galadriel vai ser uma figura controvertidíssima dentro da própria história do Senhor dos Anéis, porque ela parece uma figura que está ajudando, aí parece que ela vai ser uma figura do mal, aí depois você acaba acreditando que ela vai ajudar. Então, essa controvertida movimentação entre o bem e o mal, entre a luz e a sombra, e principalmente por ser uma figura lunar, né, é uma feiticeira da lua, é um lugar da força da lua, e aí, para quem queira um livro, Brida, cabe muito bem, do Paulo Coelho, né, é o que torna, então, essa linda figura, que inclusive a apresentação toda, né, todo o costume, roupas, ficou maravilhoso, né, para o Senhor dos Anéis. E, claro, para a nossa querida
cabe em Rita Lee tudo aquilo que ela puder, né, ter nesse lugar, que é bem bacana também. É uma figura mística, né? Uma figura que vem Claro. trazendo ao longo dos anos uma mensagem, um comportamento, né? Essa coisa meio sacerdotisa. A gente preparou alguns sons, porque a gente queria muito que tivesse som, mas tem muitas restrições, a gente tem que cumprir as restrições. Aqui eu colocava um aplauso para ela, né, por esse, desde 66, com os Mutantes, vem trazendo essa mensagem, né, tão forte, tão bonita, e são letras também indecifráveis, com melodias maravilhosas, enfim. Nossa homenagem para Rita Lee. Show de bola. Com certeza, né? Ó. Afinal de contas, eu tenho todos os LPs, cantei todas as músicas, fui nos shows, fã de carteirinha, né? Porque é a nossa bruxa ou feiticeira pop, rock, né? Com tudo que ela tem até hoje, é uma figura incrível. Serve para toda a nossa feminilidade diferente, né? Essa ousadia dessa capricorniana, super bom. E a Então, gente vamos... tem essa figura da Galadriel com essa lua no fundo, em um outro momento que ela coloca a água numa tigela. Então, são coisas da sacerdotisa, né? Esse contato com a lua, com a água que é sentimento, que é força também, né? Que é um elemento de força. Então, assim a gente vai assimilando o que a carta da sacerdotisa tem a ver com essas músicas, com esses personagens que nos ajudam a identificar melhor esse arquétipo. E de que a sacerdotisa não tem idade. É bom lembrar que no tarô, na verdade, todos os arcanos são de muitas idades. Em geral, a gente fala de uma sacerdotisa, quando a gente olha para a carta, a gente pensa na figura feminina mais nova, mas ela não tem idade. Eu até diria que muitas vezes eu vejo ela mais velha. Na minha visão, eu vejo ela uma mulher mais madura, uma mulher mais completa, né? Ela pode ser, mas pode ser uma alma, né? Assim. Pode ser uma alma mais profunda. Mesmo que ela seja jovem, mas ela tem algo de sabedoria incorporado nela, uma velhice que não é externa, que é uma vivência, né? Uma vivência. E aí você trouxe para falar desse lugar, né, mais velho, de maior vivência, um lugar bem especial de uma senhora, vovó Willow, vovó na árvore, a coisa mais bonita que tem. Sim. Como todas as grandes árvores, né, antigas, no meio da mata, frondosas, mais do que centenárias. E aí no filme do Pocahontas, né? Oi, querido. Tem uma cena que, quando a gente estava na aula com a Fernanda falando da sacerdotisa, eu viajei, né? A gente faz alguns trabalhos da gente estar fazendo uma pequena viagem para trazer, né, um equilíbrio antes da aula, e eu fui parar justamente nessas águas desse rio, onde a copa da árvore cobre, e aí Pocahontas adentra naquele espaço onde ela está ali. Então é bem uma atmosfera da sacerdotisa, né? Um lugar oculto, um lugar fechado, onde lá você vai encontrar a sabedoria dela e os aconselhamentos. A busca do diálogo cifrado, ou da palavra mágica, dos sentidos através dos sonhos, ela vai interpretar os sonhos, ela traz nos sonhos esse lugar, né, de interpretação e de fala, e isso é da sacerdotisa enquanto arcano. Cuê, cuê, no torão. E vai entender, ouça o coração, e vai entender. Seja como areia, onde a onda vem bater, ouça o coração, e vai entender. Voz do vento, e vai entender. Voz do vento, e vai entender. O que você vê, menina? Vejo nuvens estranhas. É um momento lindo do filme, né? Não, em termos plásticos, né, a gente não pode, eu pelo menos sou fã, Gil também, daquilo que a animação é capaz de criar através dos seus incríveis
desenhistas e estúdios da Disney, Pixar, Disney, enfim, né, a gente consegue navegar num mundo dos sonhos, um mundo imaginário, mas um dos lugares da sacerdotisa enquanto arcano é olhe para dentro, né, sinta o que você deve fazer. O silêncio é uma grande conversa, mas aí dentro do teu coração, o que você sente que deve fazer? E aí a gente segue, então, para mais uma dupla incrível, né, Gil? Quer falar delas um pouco? Esse filme, até assisti recentemente com a minha filha, esse filme é uma delícia, né? Fala de uma família de sacerdotisas, de bruxas, de feiticeiras, e que trabalham com poções, então tudo aquilo muito rico, né? E o filme é maravilhoso, né? Nicole Kidman, Sandra Bullock, é uma história de amor que envolve feitiços de amor. Então, esse filme super indico, é um filme alegre, tem um momento tenso, né? Tem um momento tenso, mas é lindíssimo. Mas vale a pena, né? Porque as duas trabalham belamente, assim, todo o contexto é muito legal. É muito lindo, muito lindo. E aí eu amei, eu estava vendo hoje até um pedacinho do episódio para matar saudade, né, dessa querida feiticeira, que eu, na minha geração, né, porque foi um seriado dos anos de 1962, 64 até 72. E aí vai pegar exatamente assim a minha infância mesmo. Então, eu vou acompanhar assistindo a Feiticeira, que vai ser reprisado várias vezes, não é, com a Elizabeth Montgomery, que é a própria feiticeira, o Dick York, que é esse humano comum, e a querida Endora, né, que é a mãe da feiticeira e a grande bruxona, a sogra. Eu acho que a partir daí reforçou a nossa visão maléfica, né, com relação às sogras, e eu acho que as sogras até que bem que cabem aqui na conversa da sacerdotisa, na verdade, super cabe. Né? E aí eu adorei ver esse pedacinho, não tem nenhuma música ligada, porque tinha só um fundo musical que se repetia, né, e que não é muito cantável, né? Então, mas assim, adorei trazer isso aqui para cá, assim como a nossa Baby Consuelo, que tem realmente uma série de presenças entre o mágico, entre o diferente, com o seu trabalho irreverente. Então, a Baby também tem essa pegada também um pouco da Rita Lee, essa coisa dos cabelos, né? Essa coisa das músicas também, usar o corpo na dança, dançar, cantar, ser uma atriz, né? Uma cantora-atriz, uma cantora que representa, né? Ela não vem só com a música, ela tem essa capacidade de interpretação também, como a Rita Lee. Então, meio que uma jornada de sacerdotisa também. Começaram lá no Louco, né, com os Novos Baianos, com Pepeu Gomes e outros, mas ela, depois, cada um foi modificando e ela assumiu essa sacerdotisa, essa mulher enigmática, né, com uma beleza, com uma mensagem. É isso. Então, ela vem aqui trazer essa lembrança da música popular brasileira. E aí, o Rick e o Renner têm uma estrofe aí que é forte, né, para essa querida sacerdotisa. O que você me diz? Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira, meu Deus, ela é demais. Deixa os homens loucos, né, enlouquecidos, 24 horas pensando nessa sacerdotisa. Pois é. Duas figuras importantes. A gente vai para a nossa terceira, então, ou quarta, ou quinta, ou sexta sugestão, que eu sempre vou perder o número, então é melhor nem dizer. Mas aqui, né, nesse miolo, é legal falar um pouco da própria sacerdotisa ligada ao mito de Perséfone e ao mito de Perséfone e sua dupla cidadania, aos seus dois mundos, aos seus dois lugares. O momento onde ela está junto com a sua mãe, ou junto com a primavera, que é quando ela voltava para a Terra, iria conviver no mundo, então, entre primavera e verão, e depois ela voltaria no outono para os territórios, né, para as terras do seu marido Hades, né, que a raptou e tomou-a como consorte, e é com ele que ela vai ficar no outono e no inverno. Então, é uma figura que vai ter uma presença sempre muito forte, né? Vai ser aquela que traz a alegria quando está
para fora do mundo dos mortos, ou do mundo obscuro, do mundo das sombras, e que também vai reforçar esse próprio mundo com a ausência de vida. E aí o emblema da romã, né, que era a fruta de Perséfone. Algo para dizer aí, Gil? Só que o nome da verdade dela era Cora, esse nome significa moça, donzela, virgem, e ela passa por esse processo de se transformar da Cora, da filha da Deméter, né, da moça angelical, a mãe não queria que ela se casasse, e aí Hades vai raptá-la e no submundo. Eu acho que a fruta do pecado não deveria ser a maçã, deveria ser a romã, né? E aí ela passa por esse processo, por essa ponte, e Perséfone quer dizer aquela que destrói e assassina. Então ela sai de uma postura quase que angelical para uma postura bem como a esposa de Hades, como a mulher do submundo, a dona dos segredos, né? Então era isso que eu queria falar um pouquinho. Também é bem legal falar do Narciso, que é outra planta ligada a ela, e aqui ela é um mito que vai casar muito bem com o arcano da sacerdotisa, porque pode ter esse lado angelical de Cora, quanto pode, de Core, na verdade, quanto pode ter a presença, né, de Perséfone. Existem os dois movimentos dentro do arcano da sacerdotisa, né? Tem muitas imagens dessa figura de Perséfone hoje, né, no mundo novo. É muito lindo, inclusive no filme do Percy Jackson, também, no Ladrão de Raios, se eu não estiver enganado, ou no Mar de Monstros, acho que é Mar de Monstros. No Mar de Monstros ficam bem presentes os cachorros, né, de Hades com as 3 cabeças, bem como essa presença dela ali do lado dele, aparentemente boa quando está do lado de fora, aparentemente má quando está do lado de dentro do seu reinado. Então é como se ela trouxesse o bem e o mal, a luz e a sombra dentro dela em tempo integral. E aí vem o amor e o poder da Rosana, né? A música na sombra, o ritmo no ar, um animal que ronda no véu do luar. Eu saio dos teus olhos, eu rolo pelo chão, feito um amor que queima, magia negra, sedução, como uma deusa. Você me mantém, e as coisas que você me diz me levam além. E aí a gente, né, deixa por aqui o resto com essa belíssima voz da Rosana, com esse trabalho bem bacana, né, para a gente poder estar seguindo aqui com as nossas próximas, né, propostas de sugestão e de filmes que ficaram no tempo e que, para mim, são muito importantes porque fizeram parte da minha iconografia pessoal mesmo, como filmes, como presenças. Né? No filme Ana e o Rei, com a Judy Foster e o Chong Yu, né? É muito lindo e é um trabalho muito bonito, porque vai ser uma recuperação de um trabalho do Rodgers e Hammerstein lá atrás, né, desse filme maravilhoso do Rei e Eu. Então, Anne e o Rei e Eu, com Will Brynner e Deborah Keir, que é lindo, né, como a Anne e o Rei, com os dois também é lindo. São 2 filmes espetaculares, românticos, delicados, suaves, de um outro tempo, né, numa faixa da vida da gente em que a diversidade também era conversada, onde essa diversidade ainda tinha toda uma série de protocolos e de dificuldades, mas assim a beleza da música, da trilha sonora e da dança dentro desses 2 filmes e da sua delicadeza por ser histórias contadas, né, com um tempo lá de 1900 e bolinha perdeu alguma coisa para trás. Então, assim, é muito rico para olhar o Ceilão, muito rico para olhar o Oriente num outro tempo. E How Can I Not Love You? Né? Como é que eu não posso te amar? Isso não vai ter tradução, é uma canção do John Henriques. Tem alguma coisa aí mais que você queira dizer, meu querido?
Não, só a beleza da história mesmo, um rei, né, oriental, né, um imperador oriental, e com toda a sua sabedoria, mas se encanta por essa mulher que vem de outro, do Ocidente, né, com esse mistério, com essa coisa da sacerdotisa. Então, ela representa muito bem esse lado. Tem o desenho também, e uma coisa interessante que a gente fala de Rita Lee ser um gênio, né? A Deborah Kerr e o Gregory Peck eram famosos naquela época, não é o ator que fez o filme aí, e era um casal famoso de 1960, por aí. E aí a Rita Lee fala se a Deborah Kerr que o Gregory Peck, então ela é Verdade. inteligentíssima, ela pega uma palavra, dois nomes de grandes atores, né, americanos, e ela faz uma brincadeira. E ela Faz um trocadilho faz lindo, um né? Porque se a trocadilho, Débora quer Gregory né? Peck, Que o né, ele Greg vai Peck. sacar, né? Então é muito legal, é muito legal. Essa foi uma Muito legal, boa né? sacada, né? E esse desenho animado que eu acho que super coroa, ou pelo menos atualiza o filme para a nova geração, né? Porque eu nem sei como é que tá a película hoje. Eu tenho duas aqui guardadinhas com muito amor e carinho. Mas se não for o desenho, quem é que vai contar essa história lá na O frente, né? pessoal tem que garimpar para achar o antigo, do Will É Brainerd e o difícil. da Deborah Kerr. O da Jodie Foster é mais recente, então mais fácil. Mais fácil, sim, mas o da Deborah Kerr e do Brennan é muito difícil. Lembrando que o Brennan foi um cara que praticamente fez alguns filmes marcantes, né? E também vai morrer moço. E é um cara interessante. Sacerdotisa e Brumas de Avalon. Não tem como não ler os 4 livros de Brumas de Avalon, né, se você está na senda do tarô. Talvez você demore uns 10 anos, não tem problema, vai lendo, vai com calma, mas eles tentaram e fizeram um filme que fica dentro do contexto, não é tão incrível quanto os 4 livros, mas foi o possível e dá para colocar boas sementes ou boas coisas sobre esse lugar das Brumas de Avalon, né, no filme. Então, é um filme menor, mas um filme que tem, de novo, Angélica Houston, né, numa fase que ela fez um monte de filmes ligados às bruxas e tudo mais, né, e Juliana Margulies e Joan Allen. Ficou um filme bom, eu gosto dele. Abracadabra é uma delícia, né, não, Gil? Fala aí um pouquinho. Maravilhoso. Abracadabra é ótimo, O cara. Abracadabra é uma história, né, dessas 3 feiticeiras, que eu acho que tem muito a ver com as moiras, né? Na verdade, são 3 irmãs com as idades parecidas com que as moiras teriam. As moiras é um capítulo à parte que a gente vai falar mais na frente, quando a gente falar do Arcano da Roda da Fortuna, mas elas meio que representam esse universo das moiras, né? As 3 sempre estavam juntas, fazendo feitiçaria juntas. No caso delas, o interesse delas era manter a juventude, né? E aí vocês vão morrer de rir com esses personagens maravilhosos, né? É levado para comédia, né? Muito legal. Essa história é sensacional. As 3, o Winfred, a Sarah e a Mary. Então, a gente, na posição que está na foto, a Mary é a primeira, de vermelho, a Winfred é a do meio e a Sarah é a última, mais jovem. Mas a gente ri muito, né? E lembrando também é um filme ótimo, muito gostoso. Era um desenho da nossa época, né? O He-Man. Eu tenho a força, né? E a feiticeira era um personagem muito forte no desenho, também encarna um pouco dessa coisa, né? Da sacerdotisa. E aí vem A Dama da Noite, é uma música do Fred Gustavo, mas a gente vai só meio que ler, porque combina, né? Por que é tão maldita? A Dama da Noite dos meus sonhos, a mulher que me faz perder o sono, que vem e vai e a saudade fica. Por que é tão maldita? A Dama da Noite dos meus sonhos, a mulher que me faz perder o sono, veneno que o meu corpo necessita. Por que é tão maldita? Esse é o refrão, e é uma das perguntas sobre essa figura, né, que a gente vai... Essa é uma imagem da capa, se não me falha a memória, da Senhora do Lago, e ligado às Brumas de Avalon, né? Então, para quem tem os livros, a imagem está lá, então combina muito. E aí tem uma outra música bem bacana, né, que é Fugaz, da Marina Lima, né, que quem conhecer daí, né, meu mundo você é quem faz música, letra
e dança. Tudo em você é fugaz, tudo você é quem lança, lança mais e mais, e só vou te contar um segredo. Não, 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 nada de mal nos alcança, não tendo você, meu brinquedo, nada machuca nem cansa, né? E é um trabalho também super especial. Então, dentro desse lugar da Senhora do Lago, né, da Senhora das grandes histórias, dos mistérios, de guardar, inclusive, Excalibur, colocar Excalibur no centro do lago, tem tantas histórias celtas, né, que cabem aqui para a gente conversar. A gente traz, então, né, ainda como uma conversa da sacerdotisa, o filme A Princesa e o Sapo, O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos, né? Primeiro porque tem essas duplas da princesa e do sapo, que é muito legal. De novo, estamos na animação, mas é muito bacana, é muito lindo. Vale a pena também, né? É uma delícia. E aí, Gil, o que você tem para falar da Mama Odi? Mama Odi Então, é a Mama uma... hoje, né, ela era uma feiticeira muito boazinha, que ajuda muito na história, o casal. E apesar da cobra ser uma figura, né, que sempre nos filmes é colocada de uma forma peçonhenta, negativa, aí a cobra era uma ajudante, né, da Mamodi. E a fórmula das feiticeiras, né, das feitiçarias, né, e o grande antídoto, o grande que mata esse veneno é o amor, né? Então é o amor que Sim. transforma tudo. Então, por mais que possa ser ruim, aquilo que se preparou, aquela maldade, né, é o beijo que levanta a princesa, enfim, é esse momento de amor, de demonstração de amor que corta todo esse mal. Então a Mamodi fala um pouco disso no filme, no desenho, né? Assim como nesse filme, que talvez alguns tenham deixado um pouco de lado, né, a Nutcracker, mas Nutcracker é realmente essa amada Ginger é uma outra figura controvertida, né, entre o feitiço, o bem e o mal, e a própria figura do Quebra-Nozes. Então, é bem bonito, né, é um filme espetacular, o universo todo, o imaginário, muito interessante. E, de novo, a gente tem faces, né, aqui da própria sacerdotisa dentro dos seus vários momentos. Interessante que o personagem sai de uma raiz de uma árvore que caiu, que é um portal para esse mundo. Então, é todo esse cenário da sacerdotisa, todo esse momento lindo, né? Uma história cheia de significados, símbolos que envolvem a figura da sacerdotisa. A sacerdotisa adora um portal, adora uma raiz de árvore e adora o mundo encantado, gente. Presta atenção, né? Isso está muito dentro do arquétipo e, claro, por conta disso mesmo, a gente não podia deixar de trazer dois filmes importantíssimos como Bela Adormecida e Malévola, né? Figuras importantes. Quer falar um pouquinho? Eu queria falar da música, que é Mistress of Evil, que é da música do filme da Malévola. E a gente queria muito poder agregar as músicas, mas, como eu falei, a gente não pôde. Então, a gente aconselharia que as pessoas que quisessem conhecer a música, essa música é maravilhosa, que colocasse no YouTube e pudesse ouvir. Mistress of Evil, a amante do mal. E sobre a música eu gostaria de falar mais. Agora, com propriedade, né, Fernanda fala das personagens, das duas malévolas, né? Essa frase dela, que você colocou aqui no canto, né? Eu não vou pedir o seu perdão, porque o que eu fiz é imperdoável. Eu estava tão perdida no ódio e na vingança. Então, eu gosto demais do personagem da Malévola, quando a gente se conecta com essa figura, né? Essa figura forte que é a nossa... Né? Olha que coisa mais bonita essa imagem, gente. Eu diria que foi uma das produções mais enriquecedoras dessa figura da Malévola, né? Desse ser com chifres, desse ser no negativo, desse ser mágico, de como é que ele vai se negativar por uma traição de amor. Então, como que o amor pode curar e como que a ausência do amor pode ferir.
Como muitas vezes, por ausência de amor, que é o final do filme de Brumas de Avalon, eu posso me colocar dentro de um mosteiro e negar tudo aquilo que sou, né? Eu posso me encapsular no meu lugar de dor e de dificuldade e me tornar aquela figura secreta ou aquela figura escondida. Uma trilha sonora lindíssima. E, na verdade, o encantamento que ela coloca na bebê, né, vem como uma responsabilidade para ela, volta para ela no filme, né, no filme da Malévola, claro, porque ela acaba tendo que se responsabilizar por aquela criança, né? Acaba voltando. Acabou sendo, né? Então há uma inversão, uma reconversa muito interessante da lenda ou da história original. E eu acho que nessa reconversa, o que era importante, o que tentou-se o tempo inteiro, tanto no 1 quanto no 2, trazer à tona é que a gente precisa olhar para o lado negativo das coisas e antes da gente só julgá-los, entender que atrás daquela coisa negativa tem uma história. Né? Que história e que dor é essa, né? Que traz, então, a sombra como presença no agora. Né? Eu acho bem importante isso. E aí vão agora os nossos quick tips, né? As nossas conversas mais rápidas. Porque a gente também descobriu que a gente tem uma certa limitação de tempo, então nós estamos trabalhando com o tempo junto, agradecendo que você possa estar acompanhando aí com a gente, e trazendo, então, agora aquelas coisas que ficam eu e ele, depois que a gente se encontra, dizendo, mas tinha esse filme, mas tinha aquele outro, né? Se a gente pudesse, ia caber um mundaréu de filme por cada uma das sessões. A ideia não é essa, a ideia é de fazer realmente uma revista, né? Uma coisa de poder, um caleidoscópio de sugestões. Então, aqui entram alguns filmes também muito legais para estar falando dessa figura da sacerdotisa que guarda em si a sacerdotisa, a boa, a abençoada, a benzedeira, a curandeira, do mesmo jeito que abriga a questão da malévola, da bruxa má, como no filme da Convenção das Bruxas, que é ótimo, seja um ou outro, né? Essa convenção é ótimo, os dois filmes. Tem um com a Houston, tem um outro mais moderno, com essa bruxa de boca rasgada, Anna Hathaway, que é o máximo, isso aqui é divertidíssimo também. Né? E a da Branca de Neve e o Caçador. Então, figuras emblemáticas fortes, como a última, né? A última é de um filme mexicano, mas muito lindo, o trabalho que essa antiga benzedeira, curandeira, faz com o menino num momento tão difícil, né, da própria história do seu lugar. Então, aqui ficam as nossas pequenas sugestões. Né? Gil, você tem alguma coisa mais para falar? Voltando. Eu lembro que a minha mãe dizia, quando eu chegava em casa, esse menino está com quebranto, ficam com o olho nele, eu vou chamar a senhorinha lá da esquina, a benzedeira, e ela vinha com aquela ervazinha, né? Com arruda e me benzia. Então, são essas figuras dessas feiticeiras. Né? É muito interessante. Né? São pessoas que estão ali para ajudar, para servir, né? São do bem, querem trazer uma energia positiva. Então, me lembrou agora essa história de quando eu era pequeno. Não, adorei você colocar isso, porque no filme aqui da Anna Hathaway, da Convenção de Bruxas, né, a grande benzedeira é a avó do menino, sim, né, sim. Que está no meio da história, né, e ela, Anna Hathaway, na verdade, o lado malévolo, o lado ruim. E a conversa que essa personagem tem com o menino sobre o que é do bem, o que é do mal, ela é do mal, é isso, aquilo, é muito legal, é muito bacana, muito. Nossa, olha, tem a última folia, claro. Que é a sugestão. Agora a gente começa a turma das feiticeiras, não acaba mais, gente, é isso. Não acaba nunca mais. Na verdade, vai ter gente dizendo tinha aquele filme e aquele outro. Pois também caberia aqui. Mas tem as Jovens Bruxas, né, bem colocado, tem a Caça às Bruxas. Então, assim, nas Jovens Bruxas eu sempre recomendo, eu considero um dos filmes importantes para falar de 4 elementos, para falar desse mundo da magia, para entender também o quanto se pode ir, aonde se pode ir e como.
né? No Caça às Bruxas, do meu querido Nicolas Cage, também, um filmaço, lembrando, né, daquele livro de São Bartolomeu, que fala da caça às bruxas, né, gente? A mulherada nunca foi tão caçada e tão morta quanto durante todo o período de caça da Inquisição. Então, aí tem um lugar doído, tem um lugar difícil, tem coisas muito especiais também de cada um desse feminino. Por isso a questão da malévola ou da benévola, eu falo que falta fazer o outro lado, né, da percepção. Ainda temos pela frente, então... isso foi a nossa conversa, verdade, porque aí o Gil me fez uma pergunta, né, Gil? Puxa, você acha que tem uma pegada difícil? Porque eu falei, olha, eu acho que A Menina que Roubava Livros, que é um filme sério, profundo, lindo, né, delicadíssimo, porque é baseado num livro também, mais ainda. Você acha que caberia a gente colocar, já que você está trazendo A Menina que Roubava Livros, de a gente falar da Anne Frank, né? Eu falei, claro, né, porque é esse lugar de guardar coisas, é o de sobrevivência, é o de dar conta com o que se tem. Fala um pouquinho, Gil. Esse caminho, né, é como se a Anne, né, passasse por essa ponte, trabalhando como exemplo da Perséfone, né? É uma menina jovem, uma menina pura, e aí ela passa por um processo de tanta escuridão, de tanta treva, né? E ela tem que se modificar, ela tem que absorver, ela tem que vivenciar isso. Quando Perséfone foi para o submundo, para ela ela não queria, ela foi obrigada, ela foi raptada. Anne Frank sai de o que seria uma vida normal de uma criança naquela época, e a guerra a leva para esse submundo, né? Então, nesse sentido que eu fiz esse paralelo, né? E que eu trouxe a menina também, né? A da menina que roubava livros também. São duas viagens para dentro. Você tem que deixar um lado que seria da infância, de viver uma realidade infantil, uma alegria, para já cair num precipício, num poço, né? E ter que sobreviver. E esse Sortilégio de Amor, Gil? Eu queria que você falasse um pouco. Sortilégio de Amor é um filme muito antigo, é Kim Nova, que também acho que década de 70, né? E ela se apaixona pelo vizinho e faz um feitiço para que o vizinho se apaixonasse por ela. E o filme é muito interessante, tem essa coisa do gato, né? Que a sacerdotisa tem esse gato. E o gato, no filme, ele ajudava ela nos sortilégios, a fazer os feitiços. Só que o grande legal do filme é que ela fica numa encruzilhada. O Jack Lemmon faz o irmão bruxo dela. Esse filme é maravilhoso. E a encruzilhada dela se ela aceitasse o amor do humano, ela deixaria de ser feiticeira. Então, o que ela vai fazer? O que ela vai optar? Procurem, garimpem, assistam o filme para saber o que ela vai optar. Se ela vai preferir o amor ou se manter como feiticeira. Essa é uma escolha e tanto, né? Não é mole, não. Muito bem. A do ego pelo amor, né? É um dom pelo amor, né? Então, aí tem como na própria jornada da feiticeira, lá dos episódios da televisão, eu fico com o humano, eu abro mão de quem eu sou. É uma discussão que rola o tempo inteiro, né, no processo, o tempo inteiro. Então, gratidão enorme a todo mundo que está aí do outro lado. Obrigado por estarem com a gente. Quem vier assistir, obrigada mesmo. Muito gostoso saber que está sendo aproveitado, que tem gente dando palpite, que tem gente gostando, tem gente falando. Está ótimo. Eu só queria chamar a atenção dessa figura, dessa medicine woman, né? Dessa sacerdotisa que tem essa coisa meio que asteca, meio que indígena, né? Que traz a cura, né? Traz ali a erva. São as xamãs, né? Elas eram uma mulheres. Xamã, né? E a gente até falou um pouco dessa coisa da curandeira, né? Da vizinha que faz que é curandeira e tal. Então, essa figura que traz essa sacerdotisa, que está indo embora, e aí vamos agora partir para a imperatriz e para o imperador.